Eu vou continuar lendo Juízes. Eu vou ler sobre o capítulo 17, que fala sobre o santuário de Micas e o jovem levita. Havia um jovem na montanha de Efraim que se chamava Micas. Disse ele à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que se foram roubados, a propósito dos quais proferiste sua maldição, falando em minha presença, estão comigo. Fui eu que os tirei. Respondeu-lhe a mãe: que meu filho seja bendito por Javé. Ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe. E ela disse: de coração consagro a Javé esse dinheiro de minha mão, em favor de meu filho, a fim de fazer uma estátua esculpida e uma imagem de metal fundido. Por isso, eu te devolvo agora o dinheiro. Ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e ela tomou 200 ciclos de prata e os entregou a um ourives, para ele fazer uma estátua esculpida a uma imagem de metal fundido, que foram postas na casa de Micas. Assim, Micas veio a possuir um santuário. Fez também um efode e terafins, e consagrou um de seus filhos para ser seu sacerdote. Naquele tempo, não haveria rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia bom. Ora, um jovem levita de Belém, de Judá, de um clã de Judá, morava ali como forasteiro. Tinha deixado a cidade de Belém de Judá para ir morar onde encontrasse lugar, e passando pela montanha de Efraim, chegou à casa de Micas. Este lhe perguntou: de onde vens? Respondeu: sou um levita de Belém e de Judá, e ando à procura de um lugar onde morar. Micas lhe disse: fica comigo e sê para mim pai e sacerdote. Eu te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e comida. O levita entrou, consentiu em morar com aquele homem, e ele os tratou como um de seus filhos. Micas consagrou o levita, e esse jovem serviu de sacerdote, habitando na casa de Micas. Micas disse: agora estou certo de que Javé fará o bem, porque tem este levita como sacerdote. Dâmitas procura um território. Esse já é o 8º capítulo. Capítulo 18. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Naquela época, a tribo de Dan procurava um território onde instalar-se, pois até então não havia recebido nenhuma herança entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram seu clã 5 homens valentes de Saara e de Estaol para reconhecerem o país e o explorarem, ordenando-lhes ir de explorar o país. Ao chegarem à montanha de Efraim, entraram na casa de Micas, onde pernoitaram. Estando perto da casa de Micas, reconheceram a voz do jovem levita, e chegaram lá. Perguntaram: quem te trouxe para cá? Que fazes aqui? Que tens tu por aqui? Ele respondeu: Micas me fez isto e isso, e me contratou para servir de sacerdote. Então lhes disseram: consulta por favor a Deus, para sabermos se será bem sucedida a nossa viagem. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, vossa viagem está sob o olhar de Javé. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que a população de lá vivia em segurança, à maneira dos sidônios, tranquila e confiante, porque no país não havia ninguém com autoridade que lhes pudesse causar o menor dano. Estava afastado dos sidônios e não mantinha relações com ninguém. Voltaram a seus irmãos em Saara e Estaol, e esses lhes perguntaram: que tendes a dizer? Eles responderam: levantai-vos e subamos contra eles, pois vimos o país é de fato excelente, e vós ficais calados? Sai sem demora para ir tomar posse dessa terra. Chegando lá, encontraram a população tranquila nas regiões extensas, pois Deus a entregou em vossas mãos. É um lugar onde não falta nada do que existe na terra. Violência dos danitas contra Micas. Então 600 homens do clã dos danitas partiram de Saara e Estanol, bem armados para a guerra. Subiram e acamparam em Cariate Larim, em Judá, pois isto, aquele lugar que fica a oeste de Cariate Larim, foi chamado e se chama até hoje
acampamento de Dan. Daí passaram a montanha de Efraim e chegaram à casa de Mica, os 5 homens que tinham ido explorar a terra de Laís. Falaram a seus irmãos: sabeis que nessas casas há um efode e terafim, uma estátua esculpida e uma imagem de metal fundido? Considerai, pois, o que deves fazer. Voltaram para aquela direção e entraram na habitação do jovem levita, na casa de Micas, e o saudaram como amigos. Os 600 homens danitas, com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta, e os 5 homens que tinham ido explorar o país subiram na entrada da casa. Apanharam a estátua esculpida, o efode, os terafins e a imagem de metal fundido, enquanto o sacerdote estava à entrada da porta com 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Micas e apanharam a estátua esculpida, o efode, os terafins e a imagem de metal fundido, o sacerdote perguntou: que estás fazendo? Eles responderam: cala-te, põe a mão sobre a tua cabeça e vem conosco. Será nosso pai e nosso sacerdote. Que é melhor para ti, ser sacerdote na casa de um só homem ou ser sacerdote de uma tribo e um clã de Israel? Com o coração alegre, o sacerdote apanhou o efode, os terafins e a estátua esculpida e foi-se embora no meio da tropa. Retomando sua direção, eles partiram, andando à sua frente as crianças, os animais e a bagagem. Já estava longe da casa de Mica quando este e os moradores das casas próximas se reuniram e saíram em perseguição dos danitas. E como gritassem atrás dos danitas, eles se voltaram e perguntaram a Micas: que há contigo que reuniste essa gente? Ele respondeu: levastes os deuses que fiz para mim e o sacerdote e foste embora. Que me resta agora? E como podeis perguntar? Que há contigo? Os danitas lhes disseram: não faças mais ouvir tua voz, do contrário, homem exasperado poderia lançar-te como outra voz e perderia a vida junto com sua família. Os danitas continuaram seu caminho e Micas, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Os danitas levaram, pois, consigo os objetos fabricados por Micas, o sacerdote, e que ele tinha a seu serviço. Chegaram a Laís, uma população tranquila e confiante. Passaram a fio de espada e incendiaram a cidade. Não houve quem o socorresse, porque estava longe de Sidônia e porque não mantinha relações com ninguém. Estava situado no vale que se estende em direção a Bet-Hol. Os danitas reconstruíram a cidade e nela habitaram, e a chamaram Dan, do nome que seu pai, nascido de Israel, antes a cidade se chamava Laís. Depois erigiram para si a estátua esculpida, e Jonas, filho de Jessa, filho de Manassés, e seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época do cativeiro do país. Instalaram para eles a estátua esculpida, feita por Micas, e ela permaneceu durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Palavra do Senhor, graças a Deus.